Então, muito grata por esse convite maravilhoso, ainda mais para estar aqui na presença de tantas pessoas queridas, né, nessa proposta tão maravilhosa que é o Tribuna Livre. Hoje eu trouxe para compartilhar com vocês algo importante que está em curso. Eu conversei com Salete, e a Salete falou, não fala sobre o curso. O curso chama-se Sumac Causai, o Bem Viver. Culturas insubordinadas e invisibilizadas da América Latina pela cultura de paz. Sumac Causai é uma expressão quechua dos nossos povos originários da América Latina, que significa o bem viver. Obrigada. Que significa o bem viver. Então, ao resgatar os saberes dos povos originários, negros, negras, afrodescendentes, quilombolas, e os nossos povos indígenas do Brasil, e também os povos quechua, maias, incas, nós estamos resgatando memórias e saberes que, nesse momento, podem convergir para a cura que nós precisamos realizar no nosso planeta e por uma retomada, o resgate de uma consciência de pertencimento adquirida milenarmente através da experiência real e vivencial de todos esses povos. Então, ao falar sobre água e paz, o cuidado com a água, de como, nesse momento, precisamos olhar para as águas, e ao olhar para as águas, nós estamos estendendo o olhar para todos os elementos. Nós estamos olhando para o calor, nós estamos vivendo a questão da emergência climática, nós estamos olhando para a terra, essa nossa mãe generosa, na qual nós estamos aprendendo a identidade terrena, como sugeria Edgar Morin, e toda a energia, o espírito que subjaz a toda a manifestação de vida na Terra. Então, resgatar esses saberes é resgatar esse componente de inteireza que nos convoca a sermos seres inteiros. Nós, nesse momento, diante dos desafios contemporâneos, nós estamos sendo convidados a construir uma nova maneira de ser e estar no mundo. Mas nós não precisamos reinventar a roda. Nós podemos resgatar os saberes e construir uma síntese a partir das experiências, das vivências, das construções desses povos. Vocês viram as recentes pesquisas do MAP Biomas, mostrando que no Brasil, nos últimos 50 anos, houve uma devastação no Cerrado, não precisa nem falar, porque nós somos serratenses e conhecemos muito bem o impacto do agronegócio sobre as nossas terras, sobre as nossas águas, sobre as nossas fontes, nossas matas ciliares, nossa gente, porque ao implementar um programa de ocupação do território com tanta força e veemência, os povos dessa terra foram para as cidades, saíram dos seus lugares de moradia, onde eles viviam através de agricultura familiar e outra produção, longe de gerar um impacto que está gerando sobre o nosso bioma. Então, vocês viram que todos os biomas brasileiros sofreram impactos nos últimos 50 anos, assim, brutal. As regiões dos povos originários, indígenas e quilombolas permaneceram preservadas. Ou seja, é uma questão do modo de produção, é uma questão da forma como você se relaciona com a terra. E a forma como esses povos se relacionam com a terra está apoiada sobre valores e princípios dos quais eles não abrem mão. Que valor? Em primeiro lugar, a própria vida. Como diz o Ailton Krenak, a vida é maior. A vida é maior que tudo, ela é um bem extraordinário que não pode estar submetida a valores econômicos, valores políticos de interesses escusos ou particulares. Está a serviço, está a serviço. Então, nós vemos que resgatar esses saberes, que é o nosso Sumac Causai, é trazer a fala e a escuta. Quando nós acabamos de formatar o curso,
tínhamos que preencher um dado que era quantidade máxima de alunos. E eu, modestamente, falei, 80? Aí a Marta falou, não, 100. Eu falei, 100? Nossa, você está otimista. Ok. E aí nós tínhamos certeza que esse curso tinha que ser disponibilizado para o maior número possível de pessoas. Nós já tínhamos identificado uma faculdade particular para poder viabilizá-lo, mas nós nos demos conta de que teria que ser uma universidade pública. As pessoas precisariam ter o acesso a essa escuta, a esse contato. Então, nós falamos, bom, então vamos procurar uma universidade pública. Procuramos a deputada Érica Cocai para que ela nos apresentasse alguém no Ministério de Educação e Cultura que pudesse nos ajudar a viabilizar esse curso. E chegamos na Érica Cocai, apresentamos o projeto Sumac Causai para ela. Quando a Érica viu o projeto, ela falou, não, esse projeto tem que ir para a Universidade de Brasília. Quando ela falou, tem que ir para a Universidade de Brasília, imediatamente eu pensei no Ulisses Riedel, porque eu sabia que o meu querido e amado Ulisses Riedel e Vandinha, eles estavam desenvolvendo um trabalho com o CEAM, com o Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da Universidade. Assim sendo, eu trouxe o projeto para o Ulisses. O Ulisses e Vandinha, com a sensibilidade que eles têm, eles abraçaram, levaram o projeto para o professor Mário Brasil, que também abraçou o projeto. E o Mário Brasil, quando viu esse projeto, falou assim, vai ser para 1.000 inscritos. Eu quase caí dura para trás. Eu estava querendo 80, a Marta falou em 100, eu achei ambicioso. O Mário Brasil disse 1.000 inscritos. Eu falei, nossa, gente. Bom, aí, ok, começamos a trabalhar nisso. A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo também se uniu, o que me enche de felicidade, porque eu sou filha da Universidade de Brasília, eu me formei em Arquitetura e Urbanismo aqui. Então, é um retorno da filha pródiga também à FAU. Né? Então, a coordenação passou a ser do Mário Brasil e da Lisa Andrade. E aí, nós, então, iniciamos a divulgação do nosso curso. Vou fazer uma síntese. Chegamos a 1.389 inscritos. Como a lista era 1.000, então nós estamos com uma lista de espera de 389 pessoas. Vocês veem, 6 vezes mais do que eu tinha imaginado, né? Então, o Bem Viver é esse projeto. Nós desejamos, dentro da filosofia freiriana de educação, que ele seja educação continuada. Nós desejamos continuá-lo em 2026. E no fundamental é isso. Assim, a gente vê, por exemplo, eu ontem mesmo estava ouvindo o Ailton Krenak nos falando sobre a questão lá de Brumadinho, né, do rio maravilhoso, que sofreu esse impacto absurdo. E aí, ao ouvi-lo, a gente vê que, para os nossos povos originários, a água é a própria vida. E a própria vida, e nós sabemos disso nos nossos corpos. Nossa primeira memória é aquela onde a gente estava imersos em água, no ventre das nossas mães. Isso não é um acaso da vida. A vida se constrói evolucionariamente e com profunda sabedoria. Então, eu confio que a água confia nessa nossa memória, nesse nosso resgate, e que a gente possa, efetivamente, através dessa consciência de pertencimento, dessa consciência ecológica, que vários espaços estão tentando edificar, como aqui a Tribuna Livre, como o Sumac Causai, como o curso que eu acabei de participar também, um projeto da União Planetária com o CIAN, sobre cultura de paz, a ciência da paz, que a gente possa integrar nossos saberes e construirmos um mundo harmonioso, solidário, fraterno, em que a gente reverencie com lealdade, porque, para mim, eu acho que a ética da lealdade é a ética mais fragilizada desse nosso momento. Nós todos estamos aqui agora porque pertencemos à teia
da vida, a teia de pertencimento, a biodiversidade. E essa humanidade que chegou até aqui, graças a esse espírito colaborativo, cooperativo, amoroso da própria Terra, ignora e constrói uma realidade antropocêntrica e distanciada das origens que a fazem ser e que garantem a sua existência. Então, que essa consciência ecológica possa surgir em cada um de nós e se fortaleça, para que a gente possa garantir o futuro para Isabela, Gabriel, Kael e todas as crianças que ainda hão de vir. Muito obrigada. É bem difícil falar depois da Regina, com toda essa empolgação, né? Mas, enfim, nós temos um desafio grande, que é água e paz. Vou falar um pouco sobre a Rede Ecumênica das Águas Brasil, porque a Rede Ecumênica das Águas Internacional já existia há um bom tempo, formada pelas igrejas cristãs, 5 igrejas cristãs, e a CONIC, através do CONIC, e internacionalmente, para combater a privatização da água e a água não mercadoria. Então, como direito humano fundamental. E nós, em 2021, vendo a realidade brasileira, e participando do FAMA em 2018, vimos que faltava no FAMA 2018, não sei se vocês acompanharam o Fórum Alternativo das Águas, trazendo a luta pelo direito à água. Vai andando, isto vai andando como as águas. Então, faltava essa dimensão da sacralidade da água no centro do FAMA. No centro do FAMA, como direito humano fundamental, estava colocado como acesso universal à água e saneamento, estava colocado por todos os movimentos de luta contra a privatização e todos os movimentos pelo direito humano. Mas faltava uma organização mais forte de defesa da sacralidade da água na nossa essencialidade brasileira, que são todas as tradições espirituais, não é só a cristã. Então, as indígenas, as quilombolas, todas as tradições, né? Indígenas, quilombolas, terreiros, ateus, todas elas. Então, nos reunimos e formamos a Reda Brasil, com a URI, que contempla todas as tradições religiosas, né? Iniciativas das religiões, a Oca do Sol, o NEIR, o estudos da PUC de Curitiba, da PUC de Curitiba, o CEAS, o Centro de Estudos em Defesa dos Direitos Humanos, e o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil, o CONIC, que era o originário, né? E o Centro de Estudos de Ação Social. E a Ágora, que foi a matriz, depois do que nós vamos dizer, do programa 100 mil jovens. Então, o lançamento foi em 2021, preparatório já para a FAMA 2022. Neste preparatório, nós lançamos, então, uma grande convocação, e cada tradição trouxe, e está no site, cada tradição trouxe o elemento da sacralidade. E nesse lançamento, então, você tem ali, quem quiser, o taoísmo trouxe, todas as tradições, nós temos ali como eles tratam a água, nas suas expressões da água. Os princípios que fundamentaram, então, direito humano, fundamental, que está já contemplado na ONU, o direito sagrado, divino, o dom divino nessas tradições, e água como um bem comum. Ou seja, ele é um direito de acessibilidade a todos, em qualidade e em quantidade. Então, esses 3 princípios fundamentam todos os trabalhos desta rede. O que caracterizou, além das 7 instituições fundadoras, com características distintas,
umas mais de estudos, outras mais de religiosas, cada uma, foram os conselheiros, dos quais nós temos 2 aqui, a Regina e o Maurício, 2 conselheiros. Nós temos 17 conselheiros, todos de grande saber sobre a água, grande saber sobre a água, desde a água do mar, ativistas em defesa do mar, como conhecimento técnico-científico, a respeito das águas doces, das águas salgadas, e do conhecimento também dos ciclos das águas, o Demétrios, por exemplo, que todos nós conhecemos, e outros grandes nomes, e dos movimentos sociais, movimento indígena, do movimento do MST, do movimento quilombola. Então, nós reunimos nos conselheiros a estrutura da sociedade brasileira, para que assim a gente pudesse dialogar sobre esse cuidado nas suas 3 dimensões, seus 3 princípios. Então, no FAMA 22, nós preparamos ao longo desse tempo, nós fomos fazendo lives todo mês no dia 22. 22 é o dia da água, todo mês, dia 22, nós fizemos lives. Lives a respeito de assuntos diferentes. De maneira que nós temos um conteúdo programático que é, exatamente, o conhecimento é que leva à ação. O conhecimento e a organização. A nossa organização é em rede, múltiplas redes, redes e redes, na verdade seria uma teia. E o conhecimento, a diversidade do conhecimento, que pode nos levar, então, à ação. Então, nós preparamos, ao longo de todo o mês, dia 22, uma conferência e diálogos. E no FAMA 22, nós fizemos 5 lives construindo o eixo, os 5 eixos de discussão. O último eixo, trouxemos, a Ágora trouxe o projeto 100 mil jovens pela água, que eles já haviam iniciado, quando, em dezembro de 2021, a Bolsa de Valores de Nova York lançou a água como mercadoria. O movimento Ágora, então, lançou o movimento 100 mil jovens como luta contra a água como mercadoria e, principalmente, como commodity. Né? Como mercadoria ela já vinha sendo, mas como commodity não. Então, a mercantilização e a comoditização da água. Então, o movimento 100 mil jovens se iniciou para fazer frente a essa realidade e mantendo os outros princípios. Então, esse trabalho foi feito e nós assumimos, a REDA assumiu, porque pelas múltiplas instituições que formavam, assumiu o movimento 100 mil jovens. E no planejamento da Rede Ecumênica das Águas, nós organizamos, em 2023, o planejamento 24 e 25, para levar o movimento 100 mil jovens à frente. Além de dar continuidade aos trabalhos, todo dia 22, de adensamento do conhecimento sobre a água e como agir, a gente começou a organizar o movimento dos 100 mil jovens. Quais os eixos estruturantes? Trilha formativa, uma plataforma em que fosse divulgadas as experiências locais, porque a ação dos 100 mil jovens não é ação extraterrena, é no local, no território, pequenas e contínuas ações. Quantos minutos aí? 3. Ainda bem que eu não enxergo. Então, trilha formativa, mobilização e plataforma como estruturação para você criar a comunidade de troca entre os jovens a partir das suas experiências. Então, o que foi feito ao longo desse tempo? Trilha formativa. Foi feito curso em parceria com o ISER, o ano passado. Não, este ano, em março, abril, Boto Fé nas Águas. É uma parceria importantíssima com o ISER, com os jovens, inclusive os jovens tinham pequena bolsa, e os jovens tinham que fazer uma atividade prática. Então, aos formadores do Boto Fé na Água, nossos conselheiros. Nossos conselheiros. Certo? Maurício deu aula, Moema Weiser deu aula, né? Várias pessoas, vários conselheiros deram aula nesse curso. Segundo,
curso, ainda na trilha formativa, Aprendendo a Viver com as Águas, que é com jovens, esse Aprendendo a Viver com as Águas, com o apoio do SESI, que é nosso parceiro. Então, foi um curso online, é nosso parceiro, aprofundando com jovens os 3 direitos: direito humano, acesso, bem comum e direito sagrado. Então, aprofundando essa cartilha, então, tem a arte como elemento fundante. Então, vocês, 1 minuto. A arte, então, a água nos faz crescer, e aí vai. Nós temos aqui a arte, que é um cordel de uma das participantes, jovem, Amanda Simpatia. Nós temos também aqui toda a carta. Bom, vou falar, nós fizemos, então, além disso, a parceria. Então, a trilha formativa é isto, e tem uma carta que nós levamos para a COP30, uma carta dos jovens, tá aqui, que vocês podem verificar, uma carta com os princípios e o que querem para a COP30, os jovens, além das outras atividades do Tapiri, que depois você pode partilhar, e que a Maíra, que esteve lá, também pode participar, fora dos meus tempos aqui. Com as atividades na COP30 que o movimento levou, né, a Reda e o movimento. O segundo ponto, que é a plataforma, nós conseguimos uma parceria com o Ministério do Meio Ambiente e o Cidades Sensíveis à Água, aqui na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, que nós somos parceiros há 15 anos. Nós, a Oca do Sol, é parceiro com a Lisa Andrade, com o projeto Cidades Sensíveis à Água. Então, essa parceria para a plataforma e também a continuidade do aprendizado. Bom, fim, mas o terceiro eixo, não posso deixar de contar, um segundo, o terceiro eixo, que é o de mobilização. Nós fizemos um grande festival das águas, mobilizando 20 pontos focais do Brasil, com jovens fazendo atividades e 10 horas de just in time. Vocês sabem o que é isso? Loucura. Mas fizemos isso, um evento com 10 horas seguidas de atividades artísticas, culturais, relacionadas à água, com 20 pontos focais no Brasil. Esse é o primeiro festival, e nós temos já organizado a estrutura para o segundo festival, agora em março de 2026. As atividades na COP30, depois as que foram as nossas mensageiras vão partilhar. Gente, eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite para estar aqui hoje, né, participando dessa mesa redonda, num local que tem um nome muito inspirador, né, Utopia, Café e Bistrô. Um pouco do que eu vou falar aqui, de uma certa maneira, é uma utopia. A Salete me pediu que falasse sobre hidrofilosofia, então eu preparei alguma coisa aqui. Vou ler um pequeno texto sobre isso que eu preparei. De uma certa forma, é um sonho, é uma coisa que não existe ainda, mas que pode ser que seja necessário que venha a existir, né? Então, o texto se chama Da Hidrosofia ao Mutirão das Águas, né? O que é a água, né? Para a ciência, é H2O, né? É uma molécula essencial para a vida. Para a economia, é um recurso. Para a engenharia, é um fluxo a ser gerido, né? Mas se a água fosse mais do que isso, e se ela fosse, acima de tudo, uma fonte de sabedoria? É dessa pergunta que nasce a hidrosofia, um termo que ainda não está nos dicionários, mas que pulsa em seu significado. É o saber sobre a água. Hidro, do grego, para água, sofia, para sabedoria. Não se trata de substituir a hidrologia, a ciência que estuda as águas, mas de complementá-la. Enquanto a hidrologia nos dá os dados, as medições, os modelos matemáticos, a hidrosofia nos convida a olhar para a nossa relação com essa substância. É um chamado para ir além do racionalismo puro. A hidrosofia integra a ética, a cultura, a espiritualidade e a arte. Ela recupera o entendimento dos povos originários que sempre enxergaram os rios
como entes vivos e sagrados. Ela escuta a lição do Gênesis, que descreve o Espírito de Deus pairando sobre as águas primordiais, antes de qualquer outra forma de vida, nos lembrando de nossa origem comum no útero líquido do planeta. A proposta da hidrosofia é uma mudança de mentalidade para uma visão hidrocêntrica. Isso significa colocar a água no centro do nosso entendimento do mundo, e não o ser humano. Em vez de tentarmos dominar os ciclos da água, a hidrosofia nos ensina a reorganizar nossas sociedades a partir deles, honrando a sua lógica de fluxo, permeabilidade e regeneração. E o que é que isso significa na prática? Significa perceber que nós somos água. A água não é algo externo a nós. Ela circula em nosso corpo, compõe a nossa própria biologia. Quando olhamos para um rio, não estamos olhando para algo separado de nós, mas para uma extensão do que nós somos. Esse entendimento gera um vínculo de comunhão e não de exploração. Podemos entender essa jornada por meio de uma pirâmide com 4 degraus, a pirâmide da hidrossabedoria. Primeiro, os dados, são os números brutos, né? Choveu 20 milímetros. Depois, a informação, é o dado contextualizado. A média de chuva em novembro é de 25 milímetros. Depois, o conhecimento, é a aplicação da informação, né? Essa chuva é suficiente para encher nossos reservatórios. E, finalmente, a sabedoria. É a aplicação ética e compassiva do conhecimento. Vamos usar essa água com consciência, garantindo que haja para todos, hoje e no futuro, protegendo as nascentes e honrando essa dádiva. A sabedoria, o ápice dessa pirâmide, é o território da hidrosofia. É ela que nos permite discernir como viver em harmonia com os ciclos da água. Essa sabedoria se manifesta em ações coletivas. É aqui que a hidrosofia encontra o seu braço prático, no mutirão das águas. Se a hidrosofia é a filosofia, o mutirão é a ação. É a ajuda mútua, o trabalho coletivo, conceito tão brasileiro, aplicado à cura das águas do planeta. Reúne em uma mesma margem de rio o conhecimento técnico do cientista, a sabedoria ancestral do indígena, o poder de ação do governo e a força da comunidade. O mutirão das águas, inspirado pela lógica do mutirão do clima, né, que tomou corpo na COP30 em Belém, é a materialização da hidrosofia. É a compreensão de que a segurança hídrica é a base de toda a segurança, alimentar, energética, sanitária, social e econômica, e que a gestão fragmentada é uma das maiores ameaças ao nosso futuro. Portanto, a hidrosofia não é um conceito abstrato para acadêmicos, é um convite para cada um de nós. É beber um copo d'água com gratidão. É perceber a chuva não como um transtorno, mas como uma bênção que sustenta a vida. É entender que a água que flui em nossas veias é a mesma que corre nos rios, que evapora para formar as nuvens e que retorna para nutrir a terra. É uma mudança de consciência, de uma hidroalienação, onde a água é um mero recurso distante, para uma hidroconsciência, onde percebemos nossa íntima ligação com o ciclo da vida. Que possamos juntos nos tornar hidrósofos, pessoas que não apenas usam a água, mas que a entendem, a respeitam e a honram. Porque garantir que as águas do planeta continuem a fluir límpidas e abundantes, talvez seja a mais urgente e bela expressão de sabedoria do nosso tempo. Muito obrigado. Eu gostaria apenas de compartilhar o poema 8 do Tao Te Ching, que fala sobre a água.
só as 5 primeiras frases. Então, esse chama o ponto de equilíbrio. A virtude suprema é como a água. A água e a virtude são benfazejas a milhares de criaturas. Ocupam os lugares mais baixos que os homens detestam. Acomodam-se onde ninguém quer permanecer. E por esse motivo são comparáveis ao caminho perfeito. Gratidão, Flamínio. Bom, quero agradecer a palestra incrível, tocante, e que sempre expande, né, a nossa consciência, nosso coração. E a gente que vem da roça, né, é engraçado porque a gente se relaciona com a água e acho bonito a gente refletir sobre as relações, né? E a relação com a água é algo que a gente realmente, às vezes, recebe uma criação e aquilo, às vezes, a gente vai depois separando na gente como nutrir e organizar, né? E foi muito rico ouvir vocês. Agora, a hidrosofia, realmente, Maurício, foi algo que tocou, né? Que preenche, assim, que peças se encaixam dentro da gente. Como que é rico esse conceito. E a minha pergunta seria como levar mais esse conceito, né? Expandir mais essa consciência para a gente realmente olhar para a forma como a gente se relaciona com a água, né? Como a gente hidrata, nutre o nosso corpo, muitas vezes de forma automática, sem intenção, sem conexão, né? E o quanto isso é importante a gente trazer, né? Essas micro-escolhas que a gente faz todos os dias, de forma inconsciente, e que afeta e influencia muito nas consequências dessa inconsciência que a gente vive nas relações. Então, agradeço demais e gostaria, então, de saber como que a gente pode ampliar mais esse conceito, que eu achei riquíssimo, que pode contribuir muito para as nossas vidas. Obrigada. Eu quero parabenizar as minhas amigas, Sol, Regina, meu amigo Maurício Andrés, pela explanação tão rica, né, de um tema que é fundamental para nós, né? Tá a água como algo que é sagrado, que é essencial para a vida. Eu acho que o despertar para esse aspecto da água, né, e a consciência de que nós somos água, né, que o nosso corpo é muito mais água do que qualquer outra coisa, 70% do nosso corpo é água, e a água é a base da vida, é a base de tudo. Nós nascemos dentro do ambiente hídrico, dentro do líquido amniótico, e essa percepção dessa sacralidade é tão importante. E na medida que vocês falavam, eu lembrei de algumas coisas. Eu lembrei de um filme que eu vi há muito tempo atrás, Der Uzala, do Kurosawa, em que o personagem principal, que vivia na floresta e que vai para a cidade, ele fica revoltado quando querem vender água para ele. Ele falou, mas como é que é possível vender a água? A água é de todos, a água está na natureza, abundante, como é que vocês querem me vender água, né? Então, essa revolta desse personagem, né, do Dersu, representa muito bem essa noção de que a água não pode ser coisificada, não pode ser uma commodity, né? A água é vida, como é que você pode vender a vida, né? Uma coisa que parece tão absurda, né? A falta de consciência. Aliás, assim, em geral, inclusive na COP30, o que nós vemos é que todo esse trabalho em prol do clima, do meio ambiente, ainda é muito utilitarista. As pessoas valorizam a água porque a água é necessária para que a gente possa ter uma sobrevivência garantida, possa beber, possa lavar roupa, possa fazer uma série de coisas, mas é a coisificação da floresta, quantificando a floresta como carbono, né? E não como algo vivo, essencial para a vida, a água e tudo mais. E eu lembrei também do trabalho do Masaru Emoto, que muitos de vocês aqui conhecem, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo na União Planetária, tem lá no canal Supreme do YouTube a entrevista, e que ele falava da mensagem da água, né? Da importância de nós reconhecermos a água como um elo de ligação entre as nossas emoções e o mundo. A água, ela absorve as emoções, os pensamentos. Então, purificar a água tem a ver com purificar o nosso ambiente, a nossa vida. Ele fotografou os cristais de água, mostrando quanto
que a água é influenciada por tudo que acontece à sua volta. E como nós somos água, na medida que nós purificamos o nosso ser, nós purificamos também a água e participamos desse processo de purificação da vida também. Então, não quero ir muito além, mas eu queria parabenizar vocês e comentar que nós temos que sempre lembrar da água no seu elemento mais essencial, que é a base da vida e algo sagrado. Como químico, uma das disciplinas que a gente tem é o tratamento da água, não é? Da água de abastecimento. E a realidade que nós temos no Brasil é que o tratamento da água, a primeira fase do tratamento da água se chama floculação. Então a gente coloca sulfato de alumínio no tanque de água, quando recolhe a água, ela vai sedimentar e tirar a sujeira. Essa é a primeira fase. Só que o sulfato de alumínio, nós temos 213 milhões de habitantes, não é produzida no Brasil. Infelizmente, até hoje, 4 empresas no mundo dominam a produção de sulfato de alumínio, que é a primeira fase do tratamento da água. 2 chinesas, uma suíça e uma americana. Então, quando a gente pega a conta do Brasil, a conta brasileira, no que se refere a produtos químicos, é uma conta astronomicamente deficiente, porque a nossa indústria química produz um montão de coisa, mas não tem essa visão estratégica que as grandes empresas químicas têm no mundo. A mesma coisa com medicamentos. Mas o que é assim chocante é que uma das indústrias que mais utiliza a água é a indústria automobilística. Só na China, de carros elétricos, são 40 empresas, só na China. Então, quando a gente soma todas essas outras, nós vemos que para discutir a água, nós temos que discutir transporte coletivo, né? Um outro aspecto, a gente está numa universidade e o material impresso é importantíssimo, obrigado, né? Para produzir o papel branco que ela me mostrou, que falta 1 minuto, eu preciso clarificar a madeira, né? Eu moo a madeira, do eucalipto principalmente, são 4 tipos de eucalipto, eu tenho que moer, depois eu tenho que colocar numa... Como é que é? Está me faltando a palavra, mas eu tenho que cozinhar aquela massa com cloro. Né? A maioria das indústrias antigas, como é o caso do Brasil, usa cloro. Quando eu faço o processo de cloração para branquear a massa que vai virar o papel, né, eu produzo um grupo de substâncias chamado dioxinas, entre elas a TCDD, a tetraclorodibenzodioxina, que é a substância mais cancerígena que se conhece. Vocês podem ver que toda a indústria de papel é perto de um rio. O Tietê, de São Paulo, foi destruído depois que se implantou a fábrica de papel Suzano, em São Paulo. Por quê? Porque ela joga dioxina no rio. Além de ser cancerígeno, ela faz parte de um grupo de substâncias químicas chamado poluentes orgânicos persistentes. Então, a dioxina permanece durante muitos anos presente no meio ambiente, atacando o ser humano e atacando todos os outros animais que tenham contato com a dioxina. Então, nós temos que pensar globalmente, não é? Pensar na água, mas pensar na natureza e pensar no modelo civilizatório que nós temos. Para ver o que nós queremos, nós temos que mudar o nosso modelo civilizatório. Ele está nos levando para a destruição. Não temos outra saída se continuarmos no ritmo que estamos. E isso eu só estou falando de produtos químicos. Tem outros problemas. Obrigado. Acompanhando um pouco a linha do Huck, né, químico, agora um farmacêutico vai fazer uma contribuição
que é o seguinte, a gente tem a ONU, ela estabeleceu 17 metas de desenvolvimento sustentável até 2030. E a sexta é com relação à água, que é garantir o saneamento básico para todos e água segura. No entanto, a gente tem uma realidade hoje no Brasil, e não só no Brasil, mas no mundo, praticamente em todas as grandes cidades e médias cidades, que é a questão da qualidade da água. Então, se a gente for abrir o Google e pesquisar, quando a gente sair daqui, a gente vai ver várias notícias, inclusive de fontes oficiais do governo, dizendo que onde eles fizeram pesquisas na água, eles encontraram agrotóxicos, principalmente glifosato, que é o mais utilizado aqui no Brasil, hormônio sexual feminino, porque o anticoncepcional ele é liberado, né, na urina, e uma química do tratamento da água, uma química pesada, né, então excesso de cloro, de flúor e outras substâncias. Então, o que a gente tem é uma água de péssima qualidade, atualmente. E, por outro lado, a gente olha o lado do governo. Porque, se a gente fizer uma conta, a ONU estabelece que o consumo médio diário fique em 110 litros, a recomendação da ONU. Só que 1 minuto de banho nosso, os chuveiros, um chuveiro melhor, que não é o melhor do melhor, é 10 litros de água. Então, se a pessoa toma um banho de 10 minutos, já foi 100 litros de água. Se a pessoa dá uma descarga é uns 10 litros de água. Se ela dá 5 descargas por dia, já foi 50. Ou seja, esse número de 110 litros é um pouco que é bem utópico, né, para a gente. E então é o seguinte, quanto que a gente bebe de água? Quem é uma pessoa exemplar bebe 3 litros de água por dia, aí, uma pessoa exemplar. Ou seja, vamos pegar esse cálculo utópico aí, 110 litros, só 3 litros a pessoa vai beber. É mais de 98% da água, dentro desse cálculo utópico, ele vai para fins de o quê? De limpeza. Se a gente pegar a questão que o Huck trouxe, da questão das indústrias, que é onde há o maior uso dessa água, a gente vai chegar num número que é de que menos de 1% da água que chega para a gente, que é tratada nas redes, elas são para fins de hidratação. Então, eu faço a seguinte pergunta para vocês. Vocês acreditam que compensa para o governo fazer um tratamento que realmente precisa ser feito nessa água, sendo que mais de 99% dela vai para fins de limpeza? Então, assim, com isso, o governo ele dá um recado para as pessoas que... Eu acho complicado o governo falar isso para a gente, porque isso vai causar um certo caos social. Então, assim, subentende-se que as pessoas vão ter que se responsabilizar, cada pessoa vai precisar se responsabilizar na ponta da rede, que é a casa das pessoas, de ter alguma forma de tratar essa água realmente. Então, eu deixo essa reflexão e faço a seguinte pergunta, né, dentro do que vocês já estão acompanhando, como a gente lidar com isso, com essa realidade e, por outro lado, olhar para a realidade do governo também. É isso. Obrigado. Vou falar, então, só um pouco do que a gente fez na COP. A gente esteve na COP nas 2 semanas e em várias atividades dentro da Zona Azul, na Zona Verde, todas as zonas possíveis, nos eventos interreligiosos, na Cúpula dos Povos, em tudo que você pudesse imaginar, a gente estava lá, que nem as águas que estão em tudo quanto é lugar. Mas uma coisa interessante que tem um pouco a ver com essa mudança de cultura, né, que está sendo falada aqui, foi que a gente realizou a abertura da Cúpula das Águas e Florestas na UFPA. A gente realizou uma mística de abertura e cada pessoa, a gente selecionou umas pessoas para trazerem as suas águas. Então a gente tinha água do Brasil inteiro e do Rio Ganges, representando águas internacionais. E aí a gente fez uma roda em que a gente convocava cada pessoa que é da região norte. Da região, a gente foi por regiões e internacionalmente, para que colocasse um pouco
da água e, nesse momento, fizesse uma consagração, ou uma fala, ou uma celebração. E a gente pôde ver que isso mudou um pouco a perspectiva até de quem estava ali, do ativista que está na linha de frente, ou do acadêmico, ou do cientista que está vendo ninguém prestar atenção no que está sendo dito há tanto tempo. Então, essa mudança, essa forma de ver que é diferente, que ativa as nossas águas internas, ativa internamente alguma coisa, eu acho que é importante para a gente pensar aqui como adaptar isso nesse mutirão das águas nos nossos trabalhos pelas águas. Porque todo mundo sabe que está um horror, as tragédias, a gente pode, cada um aqui vai citar pelo menos 4. Como é que a gente aplica essa mudança a caminho dessa hidrosofia, né? Então, e também ficou muito claro essa cisão, né, que a gente estava falando, entre os governos e as corporações, o que estava acontecendo nas rodas de negociações oficiais, que está mais do que claro que estão em outra onda, que não é a nossa, e quem está na luta pelas águas e pelas coisas que realmente importam está nos movimentos sociais, está nas comunidades tradicionais, está fazendo esse trabalho que não é extraterrestre, né, como dizia Sol, bem na Terra mesmo. Então, fazendo um breve relato da COP, eu já vou acabar, e é isso. Obrigada, gente. Eu vou querer só explicar rapidinho a mudra de banho, né? Então, é muito importante que todo mundo tome banho todo dia, não é? Então, vamos aproveitar como pegar energia na água e na luz, né? Quando eu fiz treinamento de monge nas Filipinas e na Índia, então aprendi esse gesto. Depois eu vou explicar e qual é a vantagem também desse mudra, né? Mudra é assim, ó. Pitri Purusi Bionama, Risidi Vivionama, Brahmarpanam Brahmahabi, Brahmagnau Brahmana Hutam, Brahmevate Nagantavyam, Brahma Karma Samadhina. Repete o movimento. Só o gesto, né? Se quer treinar o gesto, assim, ó. Depois eu vou explicar para que serve esse gesto depois de tomar banho. Para tomar banho, bom molhar primeiro elemento fogo, aqui. Depois, atrás. Depois, aqui na Sahasrara Chakra, deixa descer aqui. Para você começar a adaptar com a temperatura da água no seu corpo. E depois faz todo o banho que você sabe, né? Limpa aqui, limpa lá. Daí depois do banho, aí você não seca logo o corpo, né? Manter bom pelado, não é? Então, aproveitar como tem luz e tem água. Então, aquela água que está no corpo atua como prisma, que absorve a ultravioleta, raio que vem da luz. Se for fora do sol, se for dentro da lâmpada que você tem, né? Então, o gesto é assim, ó. Eu cumprimento os ancestrais passados, que resulta dessa nova civilização, e quem está oferecendo é divino, Deus é manifestado, e ato de oferecimento é divino, e toda é manifestação divina, da consciência suprema. Então, repito em sânscrito. Pitri Purus Evionama, Riside Vevionama, Brahmarpanam Brahmahavi, Brahmagnau Brahma Hutam, Brahmevate Nagantavyam, Brahma Karma Samadhina. Muito obrigado. A questão que é, na realidade, uma atitude criminosa, né? Jogar tanta porcaria nas águas, porcaria cancerígena, etc., ou agrotóxico, que seja, e tudo mais. Isso me fez lembrar de uma informação que é o seguinte: a quantidade de água que tem no Brasil, medida pelo tamanho do espelho d'água que existe no país, nos últimos cerca de 30 anos, foi reduzida em cerca de 16%. Uma área extraordinariamente grande, maior do que muitos países mundo afora. E isso não causou nenhum espanto nos nossos governantes. E quando eu falo governantes, eu não me restringo ao presidente da República, eu incluo
os deputados, os senadores, os vereadores, os empresários, grandes empresários e muitos outros dirigentes que eu me recuso a chamar de líderes, tá? Ou dirigem isso, aquilo e tal, parará. Pois bem, como eu me recuso lá, eu também me dei o direito de mudar o conceito, né? E eu acho que a gente já há muito tempo deixou de viver numa democracia. Nós passamos a viver numa demoniocracia. E é preciso que a gente recupere a questão da democracia, cada vez mais local e global, e união planetária, né? E nesse aspecto, um número para finalizar. No Brasil, nós temos um total de 57 mil pessoas que são eleitas a cada 2 anos, né, dividindo, alternados, né, para dirigir o país, dirigir os assuntos coletivos. Eu estou me referindo desde o presidente da República a todos os vereadores. E a ditadura chinesa tem, adivinhem quantas pessoas são eleitas por voto direto de todos, a partir de uma certa idade, tal, na China? 2 milhões. Então, a gente tem que repensar profundamente para que a gente acabe com essa demoniocracia e reconstrua, ou passe a construir, utopicamente, uma democracia de fato. Obrigado. Bom, foi feita uma pergunta, né? Como é que a gente pode colocar em prática essa questão da hidrosofia, né? Eu acho que a ideia central, que eu acho que a gente pode aproveitar, é a ideia do mutirão, né? Mutirão, há alguns dias atrás, eu participei do lançamento aqui em Brasília, desse livro aqui, ó, de um economista que é também da área de educação, Cláudio de Moura Castro, O Mutirão das Árvores, né? Ele usou no título do livro dele, essa ideia do mutirão. Um mutirão necessário para restaurar as florestas, as árvores, etc. Essa mesma ideia do mutirão foi usada lá na COP30, com muita propriedade, né? É uma palavra de origem indígena, que significa esse trabalho coletivo em prol do bem comum, né? E para fazer um mutirão do clima, né? A tentativa da COP30 foi levar esse conceito para frente. Eu acho que conseguiu muita gente do mundo inteiro que nunca tinha ouvido falar de mutirão passou a entender um pouco do que é essa proposta, né? Eu acho que essa proposta também pode ser aplicada às águas, né? Quer dizer, cada um de nós, na sua profissão, na sua formação, na sua inserção na vida cotidiana, pode se transformar num hidrósofo, vamos dizer assim, né? Uma pessoa que vai cuidar das águas, vai se desalienar, porque normalmente hoje os cidadãos urbanos são muito alienados em relação à água, né? Abre a torneira, não sabe de onde que ela veio, não sabe para onde que vai, ou então é pego dentro de uma inundação de uma rua numa cidade, e aí a água é um motivo de incômodo ali, um desastre, né? Então, os cidadãos urbanos, eu acho que eles estão muito hidroalienados, né? Então, recuperar essa hidroconsciência, né, de cada um é um caminho para ir colocando em prática talvez essa utopia da hidrosofia, né? É isso que eu queria concluir. Obrigado. A Rede Ecumênica das Águas, o movimento 100 mil jovens pelas águas, é exatamente trabalhar a desalienação, ou seja, no pequeno espaço, no local, uma consciência do que é a água, para além do seu sentido utilitário. E isso em todos os espaços, nas escolas, nos movimentos sociais, em todos os espaços. Por isso, a necessidade que nós colocamos de trazer o conhecimento integrado à ação, não só conhecimento e ação no local. E com jovens, porque começa pelas escolas, pela mobilização no seu território, no seu entorno. Então, é esse esforço da mudança, da concepção mesmo da civilização e da civilização que nós vivemos. Então, trazer a água na centralidade, em toda a sua dimensão. E não é por acaso também
que você colocou a questão do Masaru Emoto, o símbolo da reda é o cristal da água do Masaru Emoto. Nós temos continuado a trazer em termos simbólicos essa questão da sacralidade da água. Então, e a Maíra e a Salete levaram a Carta da Terra, levaram também lá na terceira jornada de educação ambiental, nós preparamos um material belíssimo de muitos depoimentos que foram encaminhados a partir do Festival das Águas para essa terceira jornada de educação ambiental, né? Foi um trabalho também bastante bom, e é um trabalho pequeno, mas que vai somando novas consciências. Eu sempre fui muito impactada com essa questão da hidroalienação, como disse o Maurício, e escutando todos vocês, vejo assim o quanto, né, ouvindo você, o quanto que nós ainda estamos distantes da compreensão de quem é a água, não é? Quem é a água? Nós trazemos a água como o que é a água, coisificamos uma água. Então, eu trouxe para fechar a minha participação, me sinto honrada, um poema que eu escrevi, porque eu acho que uma das coisas que vai fazer a gente aprender quem é a água é abrirmos o nosso coração e a nossa mente, não apenas ficar no cognitivo, mas trazer a nossa alma, porque a água está em cada célula do nosso corpo. Nós temos a memória da água, nós temos a memória do mundo, através das águas em nós. Não é? Então, se vocês me permitem, eu vou compartilhar esse poema, né, que chama-se Sinfonia à Deusa, Diálogo com a Mãe Água. Quem és tu, Senhora? Quem és tu, Mãe de toda a vida? Chegas dos grotões brotando em mil olhos entre pedras, crescendo em rios mansos lagos, ondulando oceanos, em vestes diáfanas, transparentes, translúcidas, de azuis, verdes, lilazes, harmonizando-te a luz. O canto que tu espalhas onde passas é um mantra, murmurado entre seixos e folhas, sons cristalinos, com os quais invocas a sede por vida, em todo o ser que tocas, com teu voluptuoso e sutil bailado. Ensina-me, Senhora, o segredo dos fluxos. Ensina-me os mistérios das danças que tu desenhas com as luas. Desnuda-me, Senhora. Envolve-me com tuas mãos líquidas e entrego ao vento as minhas curvas nuas. Lava-me, Senhora, e mesmo se neste instante estiveres rubra, vermelho vivo, escarlate como chama, ainda assim, lava-me, pois é de Gaia, a Mãe Terra, essa cor forte que te inflama. Quem sabe, mergulhada em ti, o sangue quente que a vida me irmana se mescle ao todo que te faz Senhora, e se desvele um pouco do divino que se oculta sob a minha pele humana. Senhora, quem és tu? Guardas as mil faces dos deuses e deusas, das florestas e desertos. Sussurre em meu ouvido, Senhora. Como podes permanecer pura em tua essência, ainda quando te amoldas aos vasos, aos cálices, aos cursos e aos leitos de pedra? Os nossos humanos olhos, Senhora, ainda não conseguem ver-te em tua grandeza, assim como fazem ursos, garças, peixes e estrelas do mar. Tu que habitas ainda os nossos olhos, tira-nos a venda, Senhora das lágrimas. Quem sabe, em algum momento, a luz se entregue à nossa íris e possamos ver o universo que há em ti. As nossas bocas, Senhora, ainda ressecam sozinhas diante do medo. E quando as línguas, secas como areia, buscam-te, tu resgatas a fonte das salivas doces. Senhora,
quem és tu? Liquefazes o metal mais duro com a tua maciez. Permeias cada canto deste vasto mundo. Sinalizas nas estrelas e planetas a possibilidade de que a aventura humana nas galáxias não seja solitária. Grata sou a ti, Senhora, porque um dia tu me envolveste, quando tudo para mim eram apenas possibilidades, quando eu ainda vivia imersa em ti e em sonhos, no sagrado ventre da minha mãe, ligada por um macio cordão de carne e de amor à humanidade. És mãe de toda a vida, Senhora. Que o teu sorvo liberte o nosso coração fechado, quando as mãos humanas te mancham, te maculam nos leitos dos rios, dos mares da terra, onde tu te derramas a serviço da vida. Porque quando tu te espraias sobre a terra úmida, refletindo o intenso manto azul da noite, tu nos reconectas às origens belas e nos despertas um pouco mais do nosso estranho sono. Ao espelhar o infinito sobre as águas, tu nos fazes lembrar que, além do vasto humano, somos seres das estrelas. Obrigada. Então, ouvindo vocês, primeiro, uma observação que é necessário fazer. Como a Tribuna Livre pela Paz honra o CEAM, querida professora Nair. Porque que diálogo multidisciplinar e avançado esse diálogo que aconteceu aqui hoje. Aliás, está mais para uma roda de conversa, né, do que propriamente para uma tribuna. É bom chamar de tribuna, porque valoriza, né? Então, dizer, Regina, Sol, Maurício, que eu não conhecia, que quanto aprender. Eu nunca tinha ouvido falar em hidrosofia. E aí eu fico aqui pensando que o grande desafio é reaprender a viver juntos e nesse planeta. Então, o nosso trabalho, querido Ulisses que nos trouxe, né, nos resgatou das águas. O nosso trabalho é educação, educação, educação. Aqui está dentro das escolas, a gente está disputando a escola com o mercado, do mesmo modo que a gente está disputando as águas com o mercado, os outros bens e seres vivos do planeta, porque tudo é coisificado, acho que tu usaste essa palavra, é preciso descoisificar, mas é preciso enfrentar amorosamente, aí eu escrevi aqui, ouvindo vocês, os mecanismos ecocidas e violentos do modo de estar no mundo que nós chegamos aqui nesse início do século XXI. Então, é preciso enfrentar. Há muito tempo, quando Karl Marx, né, que começa, tem que desdemonizar, tem que dizer os nomes, é um sociólogo, é um dos fundadores das ciências sociais, começa a explicar como o planeta, como funcionava, enfim, o mundo ocidental, porque é dele que ele fala, e ele fala sem falar da escravidão. Hoje a gente tem lido autores, mas ele nos ajuda a entender o quanto já era um modo de vida ecocida, que coisificava o outro. A escravidão é exatamente isso. 400 anos de coisificação absoluta de pessoas. Essa mesma coisificação está nos outros seres da natureza. Quer dizer, a gente começa a entender que nós somos água, e isso a gente começou a entender em Porto Alegre com a enchente, né, que nos ameaçou a todos, talvez a gente consiga olhar de outro jeito. Mas isso implica trazer as crianças, isso implica trazer os jovens, isso implica sair daqui com essa mensagem e pensar como é que nos nossos grupos familiares a gente consegue começar a falar sobre isso. No currículo, mas eu sou professor de matemática, não tem nada a ver, não tem tudo a ver. Porque é preciso recompor o todo, que cartesianamente foi descomposto. E a gente está vindo da COP. Quando eu penso que eu também achei, meu Deus, que loucura fazer essa COP em Belém. Quem conhece Belém sabe das condições subhumanas nas quais vive a maioria das pessoas. A cidade tem uma rede de esgoto precaríssima. Apesar da maravilha do Rio Guamá, do campus do Guamá, aliás, da Universidade Federal do Pará, chama Campus do Guamá, né? É o Guamá, né? Mas é como se a universidade é do rio.
é o campus do Guamá, porque toda a vida vem daí. Então, o nosso desafio é fazer esse movimento de enfrentar amorosamente, o que não é fácil, porque a gente acaba se irritando profundamente. Os dados que o Huck trouxe, que o nosso farmacêutico trouxe, a gente se irrita, porque é uma ganância grosseira, um egoísmo grosseiro. Mas é preciso, amorosamente, enfrentar isso. Construir consciência. E aí, ouvindo a Sol, né, nós tivemos na festa da primavera com a Sol lá esse ano, fico pensando nesse movimento dos 100 mil jovens pelas águas, são os inéditos viáveis. Paulo Freire falava deles. É preciso criar coisas que a gente não criou ainda. Por isso que esse jovem aqui é Ulisses, que vive criando coisas, né? Ele criou a ciência da paz. Nós estamos lá, vamos terminar o semestre com 18 estudantes que começaram e vão conosco até o fim, né, Nair? Fazendo reflexões sobre temas sobre os quais eles nunca haviam pensado. E eles dizem isso nas aulas. Aliás, semana passada tivemos a Regina, tivemos também o Eduardo lá no semestre. E é preciso trazer o conhecimento dos povos andinos, né? Sumac, Causai, que, aliás, a inteligência artificial diz que é boa vida e vida em plenitude. Eu acho que bem viver, eu acho que dá para usar todos eles, né? Porque é preciso reconstruir o equilíbrio, mas que tem a ver com o reequilíbrio que é também conosco. E é isso que a gente tem aprendido profundamente nesse movimento que a gente tem feito, né, na nossa ciência da paz, com os jovens da UNB. Porque é preciso reconciliar conosco, com a comunidade na qual a gente vive e com a natureza, né, esse equilíbrio que a Sol trazia dos esses três níveis. E tudo isso é junto. É preciso restaurar os ciclos da vida. E aí eu fui buscando essa informação, foi a professora Nair que nos trouxe, porque o Lago Titicaca foi reconhecido em abril desse ano como um sujeito de direitos. O Lago Titicaca foi reconhecido como um sujeito de direitos. E talvez esse seja um movimento interessante para construir, né? O Lago Paranoá é um sujeito de direitos. As lagoas... O Rio Atratos, eu também não sabia. Agora há pouco. Então, eu acho que esse movimento, porque as pessoas não conseguem olhar para a natureza, que somos nós, sem coisificá-la, sem pensar como é que ela pode ser precificada, como é que ela pode ser utilizada, explorada, que é o auge, né, da visão moderna, da visão que, aliás, inspira esse modo de vida ecocida no qual a gente está. Tem uma fala final, eu copiei aqui porque eu achei tão bonita, me permitam, mas eu estou tentando levantar aqui um poema que é um guia turístico que vive lá perto do Lago Titicaca, e ele diz mais ou menos assim, a fala é muito poética, que os nossos avós sabiam quando chovia, quando ia chover, quando ia fazer calor, né? Quando entrava, enfim, quando o tempo se preparava para algo muito diferente, e tudo isso foi sendo tirado de nós. As nossas crianças não sabem de onde vem o ovo, que é o ovo do ovo frito, o omelete que elas comem em casa. Elas não sabem, elas acham que surge lá no supermercado. Então, tem um desafio, que é o desafio de reconectar a vida. E a água é a vida. Esse útero líquido do planeta, essa senhora, né, que essa linda Regina cantou tão bem aqui. Então, eu acho que é disso que se trata, e é fazer redes. Não se muda a realidade só no conhecimento. O conhecimento tem que gerar ação. A informação tem que gerar conhecimento, tem que transformar em sabedoria, para que a gente possa ir construindo outros modos de viver. Eu não tenho a menor dúvida de que este lugar é um lugar em que a gente vai ajudando a construir outros jeitos de estar no mundo. E é preciso ir além daqui. Muito obrigada aos três extraordinários, né? Foi um diálogo maravilhoso, e a todos que estão aqui, em nome da União Planetária.